Dia 30 de maio só não vai ser um dia histórico se nos próximos dias as manifestações forem maiores nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Mas já é um dia que vai entrar para a história de qualquer maneira, como o estopim, como o início de uma proporção mundial de manifestações e provavelmente um dos dias mais importantes de manifestações em que eles falam que vidas pretas importam, vidas pretas também importam. Essas manifestações aqui, por muitas vezes, estão sendo colocadas como manifestações violentas, como manifestações onde você vê vários vídeos de gente saqueando, seja a loja da Nike, que é um dos vídeos que mais está circulando, ou então saqueando um grande supermercado que existe lá nos Estados Unidos. Mas eu queria ler para você uma frase do Jorge Pontual, que eu acompanhei a cobertura completa da Globo News ontem, dia 30 inclusive, até muito tarde da noite, e ele colocou uma frase que é maravilhosa. É emocionante ouvir na voz dele o relato dele como repórter, que gostaria de estar na rua cobrindo tudo isso que está acontecendo atualmente, que ele também entende como um dia histórico para a democracia americana e para o mundo principalmente, e para um movimento de vidas negras, vidas pretas também importam, mas ele não pôde por conta da Covid-19, do isolamento e distanciamento social, e por ele ser uma pessoa que é do grupo de risco, porque ele tem mais de 60 anos. Mas antes de começar a conversar efetivamente sobre isso, eu vou pedir para você baixar a tela, se inscrever se você não for inscrito ou inscrita, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, clicar no botão do gostei ou do não gostei, se você quiser e puder, apoiar o canal tanto no Apoia-se, tem o link aqui na descrição do vídeo, ou se tornando membro, também tem o link aqui na descrição do vídeo, ou no botãozinho azul ali embaixo escrito Seja Membro. Deixa as minhas redes sociais passando, @GabrielMonta. Agora sim, vamos falar da Primavera Americana, se é que a gente pode chamar assim. Gostaria também de colocar a voz dele, o próprio falando o que eu vou fazer aqui, mas eu não posso porque a Globo, todo o Grupo Globo tem um problema muito sério com aquilo que é deles. Os conteúdos deles a gente não pode reportar aqui, eu não posso pegar o vídeo deles e colocar aqui, porque normalmente o vídeo é removido da plataforma e eu ainda tomo um strike do YouTube. E se eu tomo 3 strikes, eu vou perder o canal do YouTube. Só para que você tenha noção, eu tenho um aviso, o único que eu recebi até então, e esse único strike que eu recebi de aviso que vence nessa semana, se é que já não venceu, acho que já venceu, foi do Grupo Globo, quando eu fiz um conteúdo e eu peguei e reproduzi um vídeo da Rede Globo. Então não vou fazer isso, mas eu vou abrir aspas para o Jorge Pontual. Inclusive, eu entendo a emoção dele e eu entendo a vontade dele estar na rua. É maravilhoso ver quem ama a profissão querendo exercer a profissão dele no caso, né? Abre aspas para o Jorge Pontual. A gente está vendo imagens ao vivo de saque, mas não é representativo. Não é representativo do que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é uma enorme manifestação pacífica. Não é uma baderna. E ele, inclusive, classificou essas manifestações nos Estados Unidos como a Primavera Americana, fazendo uma alusão à Primavera Árabe, guardadas as devidas proporções. Obviamente, muito mais gente na Primavera Árabe do que nos Estados Unidos, mas se você colocar na realidade dos Estados Unidos, no meio de uma pandemia, nunca foi visto nada próximo do que está acontecendo lá atualmente. Algumas pessoas podem interpretar, inclusive, que essas manifestações são só por causa da morte do homem preto por um policial branco com o joelho no pescoço, o George Floyd, e podem interpretar que é uma coisa desproporcional, mas na verdade, não é por causa disso, ou melhor, não é só por conta disso. O que aconteceu não é algo pontual. E a morte do George Floyd e todas as manifestações é só a gota d'água. E não um copo, não um balde, mas numa coisa gigantesca, num mar de injustiça social que acontece agora. Estou citando, obviamente, os Estados Unidos, então, o que acontece nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos. Se a gente comparar os números, a gente vai ver que no Brasil a gente já deveria ter se revoltado com os números que a gente tem, a gente já deveria ter se revoltado com o número de jovens pretos que morrem, a gente já deveria ter se revoltado, inclusive, com o número não só de jovens, mas de pessoas pretas que morrem no Brasil, em especial
por ações policiais e como essas ações policiais terminam em modificações da cena de um crime que aconteceu, de mudanças de depoimentos, como a gente está acompanhando, por exemplo, no caso do próprio João Pedro, que agora se percebe que mudaram o discurso. Se antes existia um número de disparos, esse número mais do que duplicou. Se antes era 20 e tantos disparos, a gente chega na casa dos 60 disparos contra uma criança, um jovem / criança de 14 anos. Isso aqui que acontece nos Estados Unidos, esse assassinato do George Floyd, não é algo aleatório, que simplesmente aconteceu agora e que nunca se viu na história dos Estados Unidos. Isso aqui é o resultado de décadas e mais décadas e mais décadas de uma desigualdade estrutural, uma estrutura toda desenvolvida para esse tipo de coisa, para que isso aconteça. E a prova disso é que nessas manifestações, quando você compara o que está acontecendo, você vai ver, obviamente, eu não estou negando a existência de manifestações violentas, de gente botando fogo em carro da polícia, de loja sendo quebrada, de coisa sendo saqueada, de gente sendo agredida. Eu não estou negando nada da existência de todos esses fatos. Mas se você for comparar, você vai ver a truculência da polícia nessas manifestações. É angustiante ver os jornalistas conseguindo transmitir ao vivo o racismo da polícia americana. É angustiante você ver a polícia prendendo pessoas por absolutamente nada. E os repórteres, inclusive na própria Globo News, no tempo em que eles fizeram a cobertura e que eu não assisti toda, eu já peguei, era um pouco tarde, já era quase 1 da manhã. No tempo em que eu assisti, de quase 1 da manhã até 1 e pouco, 2 da manhã, eu não lembro até exatamente qual horário que foi a programação da Globo News, eu consegui ver o relato da repórter ali, vendo o que estava acontecendo e gravando 4 pessoas sendo presas e, nas palavras da repórter, não estavam fazendo nada. A polícia veio e disse, vocês têm que sair daqui, e eles escolheram aleatoriamente 2 pessoas, normalmente 2 pretas. Pega, algema e leva embora. Ou então, num outro caso, como eles citaram na própria Globo News, pegaram um homem preto, uma mulher branca e mais um latino que estava ali e simplesmente retiraram dali e já avisando para as pessoas que quem não sair vai ser preso, sem discutir, sem dizer por qual motivo. As pessoas não entendem por quê. Já tinha alguns lugares que colocaram toque de recolher, mas até aquele momento não existia nenhum aviso de toque de recolher. A polícia simplesmente foi colocada ali para dizer, tira ou vai ser preso. Você tem cenas de pessoas dentro do carro. Obviamente, adivinha, gente preta dentro do carro com a polícia quebrando o vidro do carro, jogando spray de pimenta e jogando aquelas armas de choque. Cara e na mulher dele, namorada, eu não sei exatamente o que eles eram, mas era um casal dentro do carro, porque eles estavam ali dentro só. E aí eles queriam que eles saíssem e puxam ela, começam a jogar aquele negócio, ela adormece, jogam ela no chão, depois pegam ele e também fazem a mesma coisa, ele fica desacordado, retiram ele de dentro do carro pela porta contrária do banco que ele estava sentado. É uma coisa assim absurda o que está acontecendo. E não podemos colocar como, por exemplo, eu coloquei no Twitter uma comparação da chamada da CNN, quando você tem o âncora William Vac analisando aquilo com a manchete de protestos violentos após morte de homem negro, enquanto a Globo News colocou que eram protestos antirracistas, antirracismo. Porque é isso. Existem as violências, são muito pontuais. Não é a maioria. A maior parte das manifestações são manifestações pacíficas e você encontra isso de maneira muito fácil, de maneira muito simples, com vários e vários vídeos, várias e várias fotos. E é bom lembrar que para esse tipo de coisa acontecer, é porque a resposta que se veio tendo até então não tinha nada muito satisfatório. Se você vê a angústia dessas pessoas e você não entende a revolta delas, se você vê isso tudo que está acontecendo e não entende do porquê dessa raiva do que está acontecendo, é porque você não sabe o que é viver num país como esse, que se diz
o melhor país do mundo, um país das liberdades, em que mata parte da população para dar liberdade só para algumas pessoas. Justamente num dia histórico como esse, num dia tão importante, com manifestações tão significativas nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem uma movimentação de meia dúzia de pessoas usando tochas e máscaras brancas em frente ao STF, que não vale nem a pena dar palco para esse tipo de gente. Eu não vou nem colocar vídeo disso, não vou nem falar muito sobre isso, porque é um absurdo aquilo que aconteceu, é preocupante, mas essa galera quer palco. É um número muito pequeno e eu vou evitar de divulgar porque esse número que era pequeno, que não chegava nem em 20 num grupo que se chamava 300, pode aumentar muito daqui uns próximos dias, que provavelmente é o que vai acontecer. Você vai ver esse número no mínimo duplicar na próxima semana, esse número de manifestantes absurdos. Mas em comparação, é curioso. Enquanto a América pega fogo com manifestações antirracistas, porque a manifestação não é manifestação violenta por causa de morte de homem negro. Não, é manifestações antirracistas que a polícia está sendo colocada lá para dispersar, para acabar com a manifestação de maneira truculenta, sem explicar para a população o que é que está acontecendo, por que alguém vai ser preso ou não, enquanto no Brasil nós temos meia dúzia de gente em frente ao STF com tochas, máscaras brancas de personagens de filme de terror. Além de brega, é muito significativo, é muito sério, porque o nosso país deu espaço para um discurso extremista, o nosso país deu espaço para um discurso desse tipo, e agora a gente vai ter que arcar com as consequências. Se antes a gente achava que não tem que dar atenção porque era pouca gente, essa galera tá ganhando espaço no discurso público. Essa galera vai ganhar gente interessada em saber o que está acontecendo. Só para que você tenha como comparar o que está acontecendo nos Estados Unidos, que alguns especialistas chamam como o renascimento da democracia americana, e aqui no Brasil, em que a gente está discutindo autoritarismo e se numa democracia pode se pedir intervenção militar ou não. Se é liberdade de expressão, você pedir algo ou ameaçar membros do STF, se você pode dizer que quer o fim da democracia numa democracia, se você pode armar movimentos antidemocráticos numa democracia ou não. Essa é a diferença das discussões. Mas não sei, eu quero saber a tua opinião, se você acha que realmente é uma primavera americana ou se você acha que é o renascimento da democracia americana ou não. Deixa aqui nos comentários, faz essa comparação também se você quiser, se não quiser também não tem problema. Se inscreve no canal, ajude o canal no Apoia-se ou se tornando membro, tem os links aqui na descrição do vídeo. Também tem, se você quiser, minhas redes sociais, @GabrielMonta. Até um próximo vídeo, tchau.